Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tudo certo? Que bom, então. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro congresso sobre a psicologia de Rudolf Allers. E o que eu preparei para hoje, conforme o título que vocês devem ter visto, é uma aula sobre uma explicação sobre a teoria do intelecto de Santo Tomás de Aquino e as virtudes intelectuais, fazendo um link com o pensamento do Rudolf Allers, tá? Mas focando, sobretudo, no que Santo Tomás de Aquino entende por intelecto ou inteligência, certo? Então, esse vai ser o objetivo de nossa aula. No final, né, depois podem passar as perguntas para o professor Tomás, para o pessoal aqui da equipe, que eu vou respondendo vocês, tá bem? Vamos lá, então. Para começar a falar sobre um assunto, a gente tem que tentar definir e dizer o que é esta coisa. Primeiro, se existe uma inteligência, porque esse é um tema debatido hoje, né? Para falar da existência ou da essência de algo, a filosofia clássica nos ensina, Santo Tomás e a lógica aristotélica e os escolásticos, que nós devemos perguntar primeiro se isto de fato existe, para depois poder dar uma essência para isso. Por quê? O nada, do nada, não se pode definir nada, correto? Então, eu vou sair por pressuposto aqui de que existe uma inteligência, de que há um intelecto, tá? E que este intelecto é uma das principais potências da alma humana. Santo Tomás nos ensina, na Suma Teológica, em inúmeras obras, que existem 5 gêneros de potências na alma humana. Primeiro, potências vegetativas, nutrição, crescimento e reprodução. Segundo, potências sensitivas, sentidos externos, sentidos internos, visão, audição, olfato, paladar, tato, sentidos internos, sentido comum, imaginação, cogitativa e memória. Temos também a potência locomotiva, que é a potência que me permite me mover localmente, e temos também a potência apetitiva. Essa vai se dividir em apetite natural, por exemplo, todo fogo tende a aquecer. Concordam com isso? Todo coração tende a bombear o sangue, ok? É um apetite comum a todo e qualquer ente, que se chama apetite natural. Só que o homem não tem só esse apetite. Ele tem também o que nós chamamos de apetite sensitivo e apetite racional. O que é o apetite sensitivo? É o desejo, que tem por objeto o bem aprendido pelos sentidos internos, sobretudo pela cogitativa, porque é a cogitativa que julga aqui e agora se esse livro ele é bom, conveniente ou inconveniente para mim. Esta informação tende a mover o meu desejo, a querer este livro aqui e agora. Este apetite do bem apreendido pelos sentidos, nós chamamos de desejo, ou apetite sensitivo. Tá? Os animais só têm esse, e o apetite natural também. Né? Que os inclina a buscarem aquilo que os torna perfeitos. É uma tendência, todo ente tende a buscar aquilo que é bom por natureza, um apetite natural. Nós temos também apetite natural. Quem aqui já leu a Metafísica de Aristóteles? A grande obra do filósofo grego. Qual a primeira frase que Aristóteles diz no início da obra? Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. Então, o conhecimento é um apetite natural do homem. Mas nós temos também o desejo e temos também o apetite racional, chamado de vontade. Mas acima das potências apetitivas, locomotiva, sensitiva e vegetativas, nós temos a potência intelectiva, ou inteligência. Tá? Então, aqui eu vou começar, para não perder mais tempo, definindo o que é a inteligência para Santo Tomás de Aquino. O que é o intelecto, a inteligência? Aqui eu estou utilizando intelecto e inteligência como sinônimos. Tá?
Quem quiser anotar, pode anotar. Diz Santo Tomás que a inteligência é a potência da alma, ou uma potência da alma, que apreende o ente e a sua essência. Professor, complicou. O que é o ente? O que é o ente, professor? Ente é aquilo que tem ser. Aquilo que participa de algum modo do ser. Por exemplo, todos vocês que estão aqui, o Jean, por exemplo, o Mauro, eles têm o ser. Eles não são o próprio ser. Por quê? Eles receberam o ser dos pais. O ser, nesse sentido, é aquele que não recebe o ser, mas é o ser. Quem é este? Deus. Tudo mais, toda a criatura se chama ente. Então, por isso, tomem cuidado para não confundir. Em Santo Tomás de Aquino, ente e ser são coisas distintas. O ente é o que recebe o ser, o que participa do ser. O único ser que há é Deus. Deus, a essência de Deus é ser. A nossa não. A nossa essência é animal racional. Nós existimos, mas poderíamos não existir. Não há uma necessidade na nossa essência de termos o ser. Nós temos que receber o ser. Assim como o avião na cabeça de Santos Dumont era uma potência, era uma ideia possível de receber o ser. Teve que receber em algum momento o ser, o ato de ser. Nós também. Só que a ideia de homem, a ideia de jacaré, a ideia de mesa, não está na mente de um homem. Está na mente de quem? De Deus. Deus pensou desde toda a eternidade as formas substanciais, as ideias das coisas, só que ao criar ele transmite algo que é próprio dele, que é o ser. Ele tira da potência de poder ser só uma ideia possível ao ato de ser. Isto que é composto de essência e ato de ser, nós chamamos de ente. Ente é o que é composto de essência e ato de ser, que recebeu o ser. Então a nossa inteligência, ela não é feita para conhecer diretamente o ser ou Deus, mas aquilo que tem o ser. Ok? Então este é o objeto próprio de Santo Tomás de Aquino da inteligência humana. Aquilo que tem o ser, que comumente nós chamamos de realidade. Tá? Então o objeto próprio da inteligência humana para Santo Tomás é o ente, ou a realidade. Quem tem essa obra aqui, Questões Disputadas sobre a Verdade, pode pegar aí e abrir na questão 1, na resposta. Vejamos o que diz o nosso Akinati lá. Bem, no segundo parágrafo, na resposta. Com efeito, aquilo que por primeiro o intelecto concebe como o mais evidente, aquilo a que o intelecto dirige todas as suas concepções, é o ente, como diz Avicena, donde é necessário que todas as outras concepções do intelecto sejam entendidas por adição ao ente. O que quer dizer isso? Quando a criança pergunta para o papai, papai, o que é isto? Ela pressupõe que aquilo é algo. Ela não pergunta, ao entrar no consultório de um médico, isso aqui existe, papai? Isso aqui existe, mamãe? Não, ela capta de maneira imediata, por meio dos sentidos, que ali há algo, há o ente. Nós também, não é verdade? A gente entra por exemplo, estamos indo na beira do mar e nós enxergamos algo ao longe. Nós não perguntamos, aquilo existe? Aquilo tem ser? Não. Esta informação, ela é aprendida de maneira evidente, imediata pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência. E nós não podemos nos equivocar, não podemos errar ao aprender o objeto próprio da inteligência. Agora, quando eu pergunto o que é, para o que é
De onde veio? Quem fez? Essas respostas são evidentes? São imediatas? São fáceis de serem encontradas? Não. Nós precisamos raciocinar, discursar. Ao entrar aqui no estúdio do Tomás, eu não precisei perguntar para ele, por exemplo, deixa eu ver uma coisa estranha que tem aqui, não tem nada estranho aqui, muito incomum, mas se tivesse algum objeto estranho aqui, eu teria que, talvez isso aqui, não sei o que é isso aqui, não sei o que é isso, tá? Vejam, eu sei que isso aqui existe. Vejam, é a prática do que Santo Tomás está explicando aqui. Entenderam? O ente tem ser. É a primeira coisa que a inteligência apreende, por meio dos 5 sentidos externos e internos. E ela não pode errar. Qualquer criança que entrar aqui agora, ela vai aprender isso, de maneira imediata e evidente. Ela sabe que isso aqui é e não pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Ou é ou não é. Mas agora, o que é? Como é? Quais são as suas propriedades? Quem fez? Para o que fez? A criança não sabe. Ela precisa ser educada, formada, ensinada. Ela precisa pesquisar, raciocinar. Todavia, a nossa inteligência, concluímos a partir disso, que ela não se satisfaz somente em saber que o ente é. Ela quer saber mais, ela quer saber o que é. Quid est ens? O que é o ente? O que é isso que está aqui à minha frente? Eu sei que existe, eu sei que é, mas o que é? E o nosso intelecto, portanto, só vai repousar quando conseguir dizer que isto aqui é o que é de fato. E se for de fato, eu chego ao que Santo Tomás chama de verdade, que é a adequação entre a minha inteligência e a coisa. Quando que a coisa é verdadeira? Quando ela está adequada com o intelecto que a pensou. Quando nós temos a verdade em nós? Quando eu entendo o que a coisa é e me adequo e digo, isto aqui é um homem, isto aqui não é um homem. Nós chamamos esta verdade de verdade lógica, a verdade que está em nós. Mas e a verdade ontológica, do ser da coisa? Esta depende da adequação da coisa ao intelecto que o pensou. Quanto mais adequado um avião estiver ao intelecto de Santos Dumont, mais verdadeiro ele será. Quanto mais adequado nós estivermos ao intelecto de Deus, mais verdadeiro nós seremos. Ok? Então, a verdade ontológica depende da adequação do nosso ser ao intelecto divino. E se não tem o intelecto divino, como que nós explicamos as coisas? E se não tem o intelecto de Santos Dumont, como que eu explico um avião? Então, essa é uma outra verdade metafísica e filosófica. Para existir o ser, é preciso que haja antes um intelecto que o pensou. Para que exista uma ordem, toda ordem pressupõe uma inteligência, que a pensa, que organiza, que a dispõe, que de algum modo cria ou pensa naquela essência. Tá? Então, gostaria que vocês fixassem essa definição, este conceito. O que é inteligência para Santo Tomás? A potência da alma que apreende o ente e a sua essência. Tá? Isso é próprio do nosso intelecto. Todavia, como nós não conhecemos a essência das coisas de maneira imediata, só mais ou menos confusa, dou um exemplo concreto e prático para vocês, tá? Novamente, pensemos numa criança, ok? Pensemos numa criança. Imagine que entra aqui um dos filhos do Tomás agora, ele vai ter dúvida, ou ele não vai aprender de maneira imediata, primeiro, que nós existimos. Alguém precisará demonstrar para ele, olha, explicar, olha, essas pessoas existem? Não. Ela apreende esta verdade, veja, é uma verdade, é a base da ciência.
Se vocês que estão no consultório de vocês tiverem dúvida que o paciente de vocês existe, alguma dúvida, o que mais vocês poderiam falar e perguntar e se relacionar com o paciente de vocês? Se ele pode ser um nada. Com o nada eu não me relaciono, não faço nada, não falo nada. Então é evidente que ele existe. E para que eu possa conhecê-lo, amá-lo, cuidá-lo, eu preciso ter essa certeza mínima. Ele existe. Para eu falar, por exemplo, que uma maçã é uma substância corpórea, vivente, vegetal, fruta, cítrica, eu tenho que ter certeza que ela existe. Então, por isso que esta evidência dos primeiros princípios da realidade doente, é por isso que Santo Tomás diz, tudo mais que eu vou falar é uma adição ao ente, ao que tem ser. É a base de todo o conhecimento humano. Por isso que Descartes erra de saída, porque ele duvida do indubitável. Cogito ergo sum. Não, eu não posso duvidar de tudo, porque existem princípios que são indubitáveis. Se eu duvidar, por exemplo, que eu existo, eu sou um nada, e o nada faz alguma coisa? Nada não faz nada. Então não posso duvidar disso. Muito bem, eu sei que há algo. Qual que é a consequência disso? Há um desejo, a palavra técnica aqui, tá, é uma intenção na minha inteligência natural de buscar saber o que é isso que eu sei que existe. Há uma intencionalidade. O Chesterton diz isso. Ele diz assim, ironizando, brincando um pouco com a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Ele diz: a resposta, existe algo? Santo Tomás responde, sim, existe. Porque se ele respondesse, não, não existe, não seria o começo, mas seria o fim de tudo. O fim da filosofia, o fim da terapia, o fim de qualquer coisa. Porque se não há nada, por que nós estamos aqui? Todavia, se há algo, há uma ligação direta entre a minha inteligência e isso que há. E aí começa, de fato, a busca por tentar entender o que é isso que há. Então, volto ao exemplo dos filhos do Tomás. Ok, constataram isso, aprenderam de maneira imediata, sem erro, que há o ser aqui. Há algo que tem o ser. Muito bem. Qual que é a próxima informação que eles apreendem de Santo Tomás de maneira confusa, ao olhar para nós que estamos aqui? Eu vou dar um exemplo aqui diferente. Vocês estão vendo esses livros aqui atrás. Não estão vendo? E esses aqui também. Apesar de cores diferentes, de tamanhos diferentes, de sons diferentes, qualquer um de nós consegue, em um olhar da inteligência, deixando de lado tudo isso que é acidental, perceber que há algo em comum entre eles, não consegue? Ou seja, que eles são livres. E assim qualquer coisa. Olhem para as nuvens depois, na rua. O tamanho, a velocidade, a inteligência capta no ente, de maneira imediata também, mas confusa, tá? Nós sabemos que, isso mesmo, Luísa, a inteligência ela percebe que há algo de essencial, comum a todo e qualquer livro, comum a todo, volta aos filhos do Tomás, ele percebe que há algo aqui, se ele entrar, de comum entre nós. Este é o primeiro olhar da inteligência sobre a essência. Mas é confuso ainda, de Santo Tomás. Não é claro, porque se eu perguntar para os filhos do Tomás, definam o que é isso que há em comum entre nós aqui, é óbvio que ele não vai saber. Mas já começa ali o primeiro olhar sobre a nossa essência. Tá? Por que isso é importante, gente? Porque isso tem a ver com o que o Rudolf Fares vai falar, e um dos colegas falou antes aqui, que é a distinção entre o eu e o não eu. O eu, ele vai, para ser bom, gnoseologicamente, ou seja, para poder
conhecer algo, ele precisa se abrir e descobrir o não eu. Para Santo Tomás, nós nascemos como uma folha em branco, como uma tábula rasa, sem conhecimento nenhum em ato. Nós temos potência para conhecer, mas não nascemos com nenhum conhecimento impresso em nossa alma. Por isso que ele vai dizer uma frase clássica, que eu nas minhas aulas enfatizo muito para os meus alunos, para eles nunca esquecerem. E uma coisa que eu lembro que talvez o Tomás não tenha falado isso para você, mas eu sempre falo porque eu gosto de me exibir um pouco com isso. O Tomás foi meu primeiro aluno particular, assim, de mentoria. Foi ele que me instigou a começar a dar aula individual. Em 2020, eu acho, né, Tomás? Ele estava começando e queria estudar um pouco mais de filosofia. E eu estava no mestrado. E daí ele falou, cara, por que tu me dá algumas aulas? E a partir dali, depois eu dei uma aula no clube, começaram a surgir alunos, e aí eu fui aperfeiçoando e dando aulas. Mas eu lembro que o Tomás, depois da aula, eu repeti tanto um conceito que, não sei se tu lembra, Tomás, filosofia, conhecimento pelas causas primeiras e mais elevadas da realidade. Eu repeti tanto isso na aula, que ele me disse que a cabeça dele ficou depois repetindo depois da aula. E essa tese que eu falo aqui agora, eu também repito muito, que é a seguinte: nada está no intelecto sem que antes tenha passado pelos sentidos. Nihil est intellectus quod non fuerit primo in sensu. Nada está no nosso intelecto sem que antes tenha passado pelos nossos sentidos. Não há ideias inatas, não há arquétipos, não há ideias a priori, não há, como queria Platão, ideias que estão na alma antes da alma existir. Nós temos potência para tal, mas não temos o conhecimento em ato. Quando que começa o nosso conhecimento das ideias? Quando eu, por meio dos meus sentidos, vou aprendendo essas qualidades doente, vou abstraindo delas, e alcanço algo de essencial, que eu expliquei antes. Ali é o primeiro olhar da nossa inteligência sobre a essência da coisa. Repito, olhamos aqui para estes livros, percebemos que há algo de comum entre eles. Este é o primeiro contato de nosso intelecto com a essência da coisa, com a forma que está unida à matéria. A matéria deste livro aqui, ela é a matéria, esta matéria aqui, a matéria individual, ela é diferente desta, tamanho, cheiro, gosto, odor diferente, mas há algo de comum que nós percebemos que há entre esses livros. Este algo de comum é o que Aristóteles vai chamar de forma substancial. Tá? E é justamente a forma substancial que o intelecto apreende. É justamente isso que ele deixa de lado tudo que é material e chega a isto. De maneira confusa, repito, tá? No início, de maneira confusa. Quando que vai ser esclarecido? Na definição. Quando o filho de vocês conseguir dizer que, por exemplo, o livro é uma substância corpórea não vivente, artificial, de papel, para transmitir conhecimento, com mais de 50 páginas. Não sei se é essa, tá, a definição de livro, mas é uma que eu criei aqui para tentar dizer. Quando o estudante, o aluno, ele consegue explicar e dizer isto conscientemente, a gente pode dizer que ele entendeu o que é a essência de uma coisa. Então, aquilo que ele via aqui confusamente, ficou claro, ficou esclarecido. Na definição, que é a primeira operação do intelecto. Tá? Então, muito bem. Então, vejam, existem verdades, esse é um ponto que eu quero enfatizar agora. Tem quanto tempo ainda? Mais ou menos? Comecei acho que 20 para meio-dia, né? Acho que foi por ali, tá? Então, vamos estender mais uns 10, 15 minutinhos para não atrasar demais também, tá? Retomando.
Então vejam, existem verdades que são inquestionáveis e que são evidentes, que são aprendidas de maneira imediata pelo nosso intelecto. Santo Tomás diz que existe um hábito que é o hábito responsável por aprender essas verdades imediatas, tá? Que é o hábito do intelectus. E aqui eu faço uma propaganda, tá? Acho que muitos aqui já conhecem, mas eu escrevi a minha dissertação de mestrado, tá? E tornei livro. Então ela é sobre isso, o intelecto e as virtudes intelectuais especulativas em Santo Tomás de Aquino. E foi publicada pela editora Contra Errores, que é uma editora que vocês devem conhecer, tá? Ela tem publicado muitos textos de Santo Tomás inéditos que não tínhamos em português, como, por exemplo, o comentário de Santo Tomás à Física de Aristóteles. Não havia em português. Eles comentaram, traduziram e trouxeram para o português. Então eu publiquei esse meu livro por eles, e ali eu mostro isso que Santo Tomás nos ensina. Veja, aprender os primeiros princípios, nós já vimos que qualquer criança aprende. De maneira fácil, evidente, sem erro. Ao ver o ente, ela já capta. Isto é e não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É um hábito, portanto. É uma disposição estável que torna o ato de conhecer fácil, deleitável. Na verdade, quando eu consigo olhar para uma coisa e entender que ela existe e mais ou menos ver o que ela é, isto para mim é prazeroso, é gostoso. Quando eu não consigo fazer, imagina uma pessoa doente, que não consegue ter noção nenhuma inteligível do ente à sua frente. Isto é ruim para ela. Isto de algum modo, adoecedor. Este hábito dos primeiros princípios da realidade, Santo Tomás chama de hábito do intelectus, seguindo Aristóteles, que é o hábito natural, vejam, é um hábito natural que não é adquirido nem infuso. É um hábito entitativo, que nasce com nós. Todo e qualquer ser humano possui esta disposição de olhar o ente e aprender que ele é. É o princípio, a base de todos os outros hábitos intelectuais. Ok? Sem esse, não há os outros. Eu não vou conhecer as causas das coisas se eu não sei que ela existe. Nem a causa primeira de todo o universo, que é a sabedoria, se eu não sei que há algo, que há um universo. Então este, de fato, é o primeiro hábito, é a base de tudo. Então vejam, este hábito, ele é natural, ou entitativo. Existe outro hábito também, gente, que é natural, que é o hábito da sindérese. O que quer dizer? Eu vou frisar esse ponto para ficar claro, tá? Distinção entre hábito natural e hábito adquirido. Hábito adquirido é aquele que exige a repetição de atos conscientes, voluntários, para que eu o adquira. Seja hábitos bons ou maus, certo? Exige tempo, existe certa constância na repetição daqueles atos, para que eu, por exemplo, seja prudente. Eu tenho que repetir, conscientemente, para conseguir sempre, quando eu for agir, escolher os melhores caminhos. Pensar antes de agir. É um hábito, é uma virtude adquirida, é uma qualidade adquirida, que vai nos permitir fazer sempre este ato, de maneira fácil, deleitável e sem erro. Todavia, o hábito natural, não, nós já nascemos com ele. Não precisa repetir. Não. Uma criança já nasce conhecendo os primeiros princípios da razão prática. O hábito infuso, esse é infundido por Deus. Tá? Então ele vem de Deus. Então são 3 tipos de hábitos: naturais ou entitativos, operativos ou operacionais e infusos: fé, esperança e caridade. Bom, então este é o primeiro hábito intelectual especulativo. Tá? O hábito do intelectus, um hábito natural. Qual que é a principal característica dos hábitos intelectuais?
é a seguinte: eles existem para facilitar, para aperfeiçoar o ato da inteligência, ou o bem da inteligência, que é conhecer a verdade. Assim como os hábitos morais, eles existem para facilitar que a nossa vontade queira o bem que a inteligência manda querer. Então, quando alguém se torna temperante, por exemplo, não é mais fácil, por exemplo, a inteligência falar assim: não coma 2 servidas antes de dormir. Se ele tem o hábito da temperança, vai ser fácil para ele seguir a vontade dele, seguir o intelecto. Ou, por exemplo, se ele tem o hábito da fortaleza, vai ser fácil para ele, quando a inteligência dele manda bater no ladrão que está invadindo a casa, a vontade dele seguir a inteligência e mandar o apetite irascível se irar para bater no ladrão. Por quê? Ele não vai ter que se esforçar, pensar, ele já adquiriu o hábito. Mas é adquirido, é posterior. E demora muito. Tá? E Santo Tomás diz que não se alcança o estado de virtude após o pecado original sem o auxílio da graça sobrenatural. E isto fecha totalmente com o Rudolf Allers, que diz que o homem perfeito é o santo, porque há esta realidade do pecado original. Após o pecado original, nós não podemos realizar mais o hábito natural. Atos, sim. Atos de virtude, ato de paciência, ato de prudência, ato de fortaleza, atos. Mas o hábito estável adquirido, não. É como se a gente fosse esse copo aqui, que a gente guarda um pouquinho de água, ok? Mas tem um buraco que sempre escapa. Se não vir aqui o médico, o artesão e tapar esse buraco com a sua mão, a gente nunca vai conseguir guardar toda a água. E isto é o homem após o pecado original. Ok? A gente guarda um pouquinho de água ainda. Não é como querem os protestantes que nós, ou Lutero, sobretudo, e Calvino, que nós não temos nada mais de bom. Para Santo Tomás, não. Nós realizamos ainda alguns atos bons. A natureza não foi totalmente corrompida. Tá? Muito bem. Então, este é o primeiro hábito intelectual. O segundo é o hábito da ciência. E o que é a ciência? Por exemplo, quando eu olho para este mouse aqui, já vimos que eu apreendo de maneira imediata que ele existe, eu sei que ele é, mas agora, uma criança, descobrir quem o fez, para o que fez, do que ele é feito, Aristóteles chama isso de conhecimento pelas causas, pelas razões, pelos porquês. Então, a ciência é o hábito de conhecer as coisas pelas suas causas, pelos seus porquês. Quais são as 4 causas do homem? Isto, quando o antropólogo, quando o psicólogo alcança este conhecimento, ele adquiriu a ciência da antropologia. Tá? E vejam, não é uma causa hipotética, mutável, instável. Para os gregos, a ciência é o conhecimento das causas necessárias e imutáveis da realidade. Quando eu digo que o pai e a mãe são a causa deficiente do filho, ou o espermatozoide e o óvulo, não é uma opinião, não é algo relativo, é algo necessário e universal. Isso é ciência. Senão ficamos na opinião somente. Isto aperfeiçoa a nossa inteligência. Cada vez mais que o intelecto vai tendo conhecimento das causas das coisas, ele vai se satisfazendo, ele vai repousando de algum modo. Todavia, nós podemos conhecer as causas de tudo à nossa volta, individualmente. Mas ainda vai restar o conhecimento da causa primeira e mais universal de todas as coisas. Quem busca este conhecimento de Santo Tomás é o filósofo, o sábio.
Tá? O teólogo natural, do ponto de vista sem utilizar da fé, tá? Aqui pensando pela contemplação do mundo, nós vamos até a causa primeira. Por exemplo, eu contemplo o eclipse do Sol e da Lua. Me pergunto, qual que é a causa do eclipse do Sol e da Lua? É a interposição entre eles, ou melhor, talvez a lei da gravidade. Qual que é a causa da lei da gravidade? A matéria. Qual que é a causa da matéria? Deus. Qual que é a causa de Deus? Não há. Nesta ordem causal, as ciências explicam pelas causas inferiores, segundas e mais particulares da realidade. A filosofia ou teologia natural vai explicar pela causa primeira. Tá? Quando alguém alcança este conhecimento, e é na verdade o que vocês estão fazendo aqui agora, vocês não estão somente buscando conhecer o que é o homem, mas vocês estão filosofando de algum modo. Porque o homem não é a causa de si mesmo. Naturalmente, quem causou o homem? De onde veio o homem? Por exemplo, a alma humana é espiritual. A matéria pode gerar o espiritual e o material? A não-vida pode gerar vida? Buscando esta causa para além da alma, nós adentramos já no campo da filosofia e da metafísica. No campo do hábito das causas primeiras e mais elevadas da realidade. Este é o conhecimento filosófico. Este é o conhecimento da sabedoria. Então, recapitulando, 3 virtudes intelectuais que aperfeiçoam o intelecto especulativo. Vamos lá. Intelectus, que apreende os primeiros princípios da razão, da razão especulativa, da realidade. Segundo, ciência, que me permite conhecer as causas das coisas particulares que estão à minha volta. Sabedoria, conhecimento da causa primeira e mais elevada da realidade. Esses são os 3 hábitos intelectuais especulativos, segundo Santo Tomás de Aquino. Teremos depois 2 hábitos intelectuais práticos, que é a prudência e a arte. Prudência, a reta razão do agir conforme a minha razão manda, não conforme as paixões ou os instintos, os desejos, mas conforme a razão manda, me ordenando, portanto, para isso que ela está mandando. E a arte, fazer uma obra conforme a razão manda. Se eu tenho que fazer uma casa, se eu tenho que plantar um feijão, um milho, quais são os princípios que a minha razão diz que são próprios do milho? O artista é aquele que faz a plantação conforme estes princípios. Nesse sentido, a medicina é uma arte, a agricultura é uma arte, e as demais ciências do fazer exterior são artes, são técnicas. Certo, gente? Então, deixo aqui a minha engenharia, sim, Luiz, deixo aqui a minha contribuição para vocês, tá? Passando essa, digamos, essa visão geral da teoria das virtudes intelectuais em Santo Tomás de Aquino, como virtudes que aperfeiçoam a nossa inteligência para conhecer a verdade. Muito obrigado e até uma próxima.